Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olá, nós estamos de volta para mais um vídeo do nosso estudo do Evangelho. E nesse vídeo de hoje nós vamos relembrar e comentar sobre tudo que nós já vimos desde o primeiro vídeo desse canal. Agora vai fazer sentido tudo que nós já falamos aqui sobre mitologia grega, orfismo, Platão, Alexandre Magno, enfim, todos os vídeos que nós já vimos. Bem, nós temos que dizer que serão 3 vídeos, porque um vídeo só ficaria muito extenso, muito grande, então não tem outro jeito, nós temos que dividir o assunto. E hoje nós vamos falar, comentar um pouco desse livro aqui, O Nascimento do Cristianismo, de John Dominic Crossan, é um livro da Paulinas, certo? Deixa eu achar uma posição sem reflexo. É um livro da Paulinas, e que nós já comentamos aqui sobre esse livro, nós já usamos outras citações desse livro em outros episódios, certo? Em outros vídeos. E hoje nós vamos falar mais profundamente, ou abordar mais diretamente esse livro, certo? Então vamos lá. Bem, então nós precisamos antes de tudo apresentar, dizer quem é John Dominic Crossan, certo? Crossan é um padre e historiador. Na verdade, ele é um ex-padre. Crossan foi ordenado sacerdote em 1957. Ele recebeu o doutorado em teologia em 1959. Estudou no Pontifício Instituto Bíblico, em Roma, entre 1959 e 1961. Estudou na Escola Bíblica de Jerusalém, entre 1965 e 1967. Entre 1993 e 1998, foi presidente da seção Jesus Histórico da Sociedade de Literatura Bíblica, uma associação internacional para o estudo acadêmico da Bíblia, com sede nos Estados Unidos. Crossan é o maior especialista do mundo no Jesus histórico, certo? E aí nós temos que esclarecer o que seria o Jesus histórico. O Jesus histórico é um termo usado para definir o estudo sobre o homem Jesus. Não é sobre o Deus ou sobre o Cristo, é sobre o ser humano, sobre o ser humano Jesus. Na verdade, é uma tentativa de ser o mais imparcial possível, o mais científico possível, estudando os fatos, mostrando os fatos, ainda que esses fatos se choquem com os dogmas, as teologias que foram colocadas, digamos assim, em cima de Jesus ao longo desses 2000 anos. Bom, nós temos que fazer aqui uma analogia, nós podemos fazer uma analogia para facilitar o entendimento do que vem a ser o Jesus histórico. Eu não sei se acontece ainda, mas acontecia antigamente, porque eu não assisto mais televisão, então não sei se ainda acontece. Mas antigamente, todo final de ano, o Fantástico da Rede Globo vestia uma personalidade, ou um artista, enfim, de Papai Noel. E durante todo o mês de dezembro, as pessoas tentavam descobrir quem era aquele artista, quem era aquela personalidade. E na última semana, na semana do Natal, aí ia se tirar a barba, o gorro, a barriga, enfim, ia mostrar quem de fato era aquela personalidade ou aquele artista. É a mesma coisa com o Jesus histórico. É tirar de cima de Jesus tudo que foi colocado ao longo desses 2000 anos para descobrir quem é Jesus. Quem é o homem Jesus? Quem foi Jesus? Certo? É mais ou menos essa analogia, acho que facilita bastante o entendimento. Tirar tudo que foi colocado para tentar enxergar de fato quem foi Jesus. É exatamente isso que é o Jesus histórico. E nós precisamos dizer também que a leitura desse livro é considerada indispensável para quem quer saber, para quem quer conhecer as origens cristãs e o destino do cristianismo no terceiro milênio, certo? Bom, vamos começar relembrando uma frase que nós já vimos lá no episódio sobre alma, aquele episódio do começo de março, Então vamos ver. Tudo começou com a visão de um morto que ainda trazia as feridas de uma execução tão horrível quanto o ódio podia planejar e o desprezo realizar. Bem, eu acho que não preciso dizer que, de fato, tudo começou com a visão de um morto. Foi a visão de um morto que deu origem ao cristianismo.
E 2000 anos depois nós ainda estamos discutindo se existe vida após a morte ou não, né? E é isso que Crossan busca entender nesse livro, né, com a pesquisa desse livro. Por que a visão de um morto deu origem a uma religião, já que a visão de mortos, a interação com pessoas que já morreram, não era novidade naquele lugar e naquela época. E é falando de aparições e visões que Crossan começa o livro. Nós vamos ver agora uma citação, e essa é nova, que Crossan usa para dar início à discussão do livro. Com ela, Crossan pergunta o seguinte: você acredita que Jesus apareceu aos discípulos e os instruiu? Ok. Só que também Pátroco apareceu a Aquiles, Samuel a Saul, Cipião o africano para o seu neto, Cipião Emiliano, e muitos outros apareceram aos que lhe sobreviveram. Vamos ver. As almas dos mortos, com certeza, interagiam com os vivos e umas com as outras de forma exatamente análoga à vida normal. Há muitos exemplos de casos em que mortos foram tocados e tocaram outros. Embora descritas como impalpáveis, as almas dos mortos parecem não notar essa pequena modificação. Vivem e agem exatamente como os vivos, até mesmo ao lado dos vivos. Qualquer alma semítica ou greco-romana podia aparecer aos vivos, ainda com a forma reconhecível do corpo. Qualquer alma podia atravessar portas fechadas, dar conselhos preternaturais e desaparecer. Depois da crucificação, Jesus apareceu aos discípulos e os instruiu. Também Pátroco apareceu a Aquiles, Samuel a Saul e Cipião, o africano, para seu neto, Cipião Emiliano, e muitos outros apareceram aos que lhe sobreviveram. Jesus ressuscitado comeu peixe assado e fez uma refeição com os discípulos. Qualquer alma podia comer e, com frequência, comia com amigos e parentes nos repastos do culto aos mortos, um costume talvez especialmente comum entre cristãos. No último vídeo nós vimos um autor dizendo no livro Sacrifício e Culto em Israel que os mortos conversarem com os vivos é totalmente possível, referindo-se exatamente à conversa de Samuel com Saul. E vocês lembram que nós citamos a prática da refeição aos mortos, feita pelos primeiros cristãos junto ao túmulo dos mártires, lá no episódio sobre orfismo? Bom, o que Crossan está tentando mostrar é que a visão de mortos e a interação com os mortos eram absolutamente comuns. Por isso, a questão que impulsiona o livro dele é por que a visão desse morto, em especial, deu origem ao cristianismo. Como nós vimos, Crossan diz que tudo começou com a visão de um morto, mas em seguida ele diz que, de fato, a visão inaugural que iniciou a história, na verdade, aconteceu 1000 anos antes, na noite em que os gregos incendiaram Troia. Ele faz aqui referência ao canto 22 da Ilíada de Homero, especificamente à noite em que os gregos incendiaram Troia. Mais especificamente ainda, ele cita a morte do troiano Heitor. Quem viu o filme Troia pode lembrar da história, e quem não viu seria bom que visse, né, porque ajuda a complementar, né, a explicação e ajuda a entender de fato o que ele está falando. E aí Crossan faz referência a esse trecho da Eneida de Virgílio. Isso mesmo, Eneida de Virgílio. Entende agora porque nós tivemos um episódio sobre Virgílio e Eneida? Crossan faz referência a esse trecho da Eneida, onde é narrada a aparição de Heitor a Enéas. Eis que em sonho vi diante dos meus olhos Heitor, tristíssimo, chorando copiosamente, tal como quando sua biga o arrastava, escurecido por um pó sangrento, os pés inchados e presos por correias. Ai de mim, em que estado se achava? Como era diferente daquele Heitor que voltava trazendo os despojos de Aquiles, ou que lançava os achotes frígios contra as naves dos gregos. Tinha a barba hirsuta, o cabelo empapado de sangue, e no corpo as inúmeras feridas que recebera em torno das muralhas da pátria. Bem, primeiro nós temos que chamar a atenção para algumas coisas. Quando a médium de Endor começa a descrever o espírito de Samuel, Saul imediatamente reconhece que ela está descrevendo Samuel, exatamente pelos detalhes que ela está dando.
Aqui nós vemos Enéas também descrever Heitor exatamente como ele estaria minutos antes da sua morte. Sujo de poeira e sangue, com feridas das batalhas e tal, permitindo uma identificação do morto. E quando Jesus aparece para os discípulos, após a ressurreição, ele também se mostra com as feridas de pregos, da lança, enfim, com as características que permitem que ele seja identificado como Jesus. E mais na frente nós vamos ver que Crossan faz referência a esse detalhe da aparição dos mortos. E aí Crossan diz que a cultura mediterrânea não diria que era impossível a visão que Enéas teve do espírito de Heitor. Vamos ver. Nada nessa história chocaria alguém do século I. E Crossan continua dizendo que os mortos existiam no Hades ou no Sheol e podiam aparecer para os vivos, e que embora o corpo de Heitor tivesse sido transformado em cinzas por causa da pira funerária, o seu corpo era visível e reconhecível para Enéas. Vamos ver o que ele diz. A ideia de que os mortos podiam voltar e interagir com os vivos era comum no mundo greco-romano, e nem pagãos nem judeus afirmariam que isso não podia acontecer. Que essa interação gerava processos e acontecimentos importantes, como Heitor salvar Enéas para fundar o povo romano e o domínio de Juliano, também era lugar comum. Não se esperava que os mortos voltassem do Hades apenas para dizer olá. Podia-se facilmente dizer que esse retorno não acontecera em determinada ocasião. Não se podia dizer que nunca acontecera em parte alguma, ou que não podia, em absoluto, acontecer. Bem, eu espero que todos vocês estejam prestando atenção. Crossan está afirmando que os mortos aparecerem e interagirem com os vivos era absolutamente comum e que ninguém ousaria negar. Em seguida, Crossan diz que esperanças, medos, sonhos, pesadelos, visões e aparições não são a mesma coisa. Vamos acompanhar. Se você acordar aos gritos porque uma figura gigantesca está prestes a atacá-lo, isso é um pesadelo. Seu cônjuge o tranquilizará, dirá que é apenas um pesadelo e insistirá para que você volte a dormir. E você voltará a dormir. Mas se aquela noite você discar para o 190 para denunciar o intruso e no dia seguinte mandar instalar um sistema de segurança, está passando de sonho para delírio. Faz parte da realidade saber qual é um e qual é o outro. Se você descer do topo da montanha e comunicar uma revelação do arcanjo Miguel, viu uma aparição. Se insistir em que um monstro alado de pés grandes está lá em cima e que todos devem ir vê-lo, você ultrapassou os limites entre visão e alucinação. Faz parte da realidade saber qual é um e qual é a outra. Em seguida, Crossan afirma que a análise não é sobre delírios e alucinações, ou sobre perder o contato com a realidade, tampouco sobre artimanhas e mentiras, ou sobre perder o contato com a honestidade. Segundo Crossan, transe e êxtase, visão e aparição são fenômenos perfeitamente normais, e que estados de consciência alterados, sonhos e visões são acontecimentos comuns à humanidade e que estariam tão fixados ao cérebro humano como a própria linguagem. Ele diz ainda o seguinte: no início do século I, eram reconhecidos como possibilidades comuns e ainda hoje, em início do século XXI, são reconhecidos como tais. E só quando a normalidade humana é aceita, pode-se propor uma resposta adequada. Essa resposta não deve ser, negamos o fato de sua visão. Deve ser, diga-nos o conteúdo da sua visão, e então teremos de julgar, não se alguém a teve ou não, mas se devemos segui-la ou não. Essa posição é um alento, porque a posição anterior sempre foi de negar. Quando pensou se admitir, quando se admitia, ou não se admitia na verdade, porque sempre se dizia que tais visões eram atribuídas aos demônios, ou alucinações, ou problemas mentais. Então essa posição de primeiro saber o que aconteceu já é um alento. E ele diz que quando se pergunta às pessoas sobre o nascimento do cristianismo, elas costumam responder o seguinte: os seguidores de Jesus pensavam que ele era o Messias, mas então ele foi executado e enterrado.
Mais tarde, seu túmulo foi encontrado vazio e ele apareceu aos antigos companheiros, ressuscitado dos mortos. E Crossan afirma que é a ressurreição de um morto que explica o poder do nascimento e crescimento, propagação e triunfo do cristianismo por todo o Império Romano. E é aí que, para Crossan, surge o maior problema. Porque, tendo como pano de fundo esse contexto do início do século I, visão, aparição ou ressurreição explicam alguma coisa, já que tais acontecimentos não eram, em absoluto, considerados extraordinários, muito menos totalmente singulares. E porque, nesse contexto de inícios do século XXI, darão alguma explicação se as coisas ainda continuam as mesmas. Houve um tempo mais fácil, quando secularistas anticristãos alegavam que visões e aparições dos mortos eram, na pior das hipóteses, mentiras e, na melhor, delírios. Houve um tempo mais fácil, em que fundamentalistas pró-cristãos respondiam que em toda a história da humanidade houve só este caso singular de um ser humano que ressuscitou dos mortos. Os dois lados admitiam a anormalidade de tais fatos. Um lado dizia que esses incidentes jamais poderiam ocorrer. O outro lado dizia que aconteceram uma só vez. Eram os dois lados da mesma moeda racionalista. E Crossan afirma que, ao século I, não faltava apenas uma clara separação entre a Igreja e o Estado. Faltava também uma clara separação entre o céu e a terra. E após tudo que nós vimos até agora, ele faz a seguinte pergunta: como visões e aparições, mesmo que reais e históricas, explicam o nascimento do cristianismo? Agora Crossan vai expor o pensamento de Paulo sobre a ressurreição ou sobre a vida após a morte, né? E curiosamente ele usa um trecho da carta aos Coríntios que nós também já usamos aqui. É importante lembrar que os textos dos dois últimos vídeos, né, foram escritos em 2010. E eu só conheci o livro do Crossan em 2013 ou 2014. É só olhar na livraria que deve ter lá no computador a data que eu comprei o livro. Então vamos ver o que Crossan diz. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13, 16 e 20. E Crossan afirma aquilo que nós também já havíamos afirmado quando nós citamos essa passagem aqui. Nunca ocorre a Paulo que a ressurreição de Jesus possa ser um privilégio especial ou único, concedido a ele por ser o Messias, Senhor e Filho de Deus. E em seguida Crossan volta a perguntar o que haveria de especial na ressurreição de Jesus para que desse início ao cristianismo. Se disséssemos que visões e aparições, concepções divinas e ressurreições corpóreas não costumam acontecer, então poderíamos concluir que os evangelhos relatam típicos delírios humanos sobre coisas que nunca acontecem ou que registram relatos divinos de coisas acontecidas só uma vez. Mas meu problema, que faz parte desse livro, é serem tais argumentos com certeza inválidos para o início do século I e provavelmente inválidos para o início do século XXI. Visões de cadáveres que se levantaram ou aparições de corpos ressuscitados não são notavelmente especiais. A pergunta então é: o que há de especial em uma determinada ressurreição? Qual é o conteúdo de sua visão? O desafio de sua aparição? Bem, com essa pergunta nós encerramos o vídeo de hoje, que, como eu já disse, é apenas a primeira parte da nossa discussão sobre vida após a morte e comunicação com os mortos, e que também é a questão que John Dominic Crossan quer responder. Por que a ressurreição de Jesus, a sua visão e a interação desse morto, né, Jesus em especial, com os vivos, foi capaz de dar início a uma religião? Muito bem, nós ficamos por aqui e continuaremos o debate no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei, comente, compartilhe nas suas redes sociais, enfim, e até o próximo vídeo com a segunda parte da nossa discussão, do nosso debate
sobre esse tema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.